Projeto integrador da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Integrantes do grupo: Bárbara Lima de Carvalho Silva, Júlia Aparecida Mendonça Silva, Jaqueline Costa do Vale, Luiz Diego dos Santos Rosa, Miriam Midori da Silva, Nadine Maria da Silva Nascimento, Regiane dos Anjos Brandão. O grupo vai apresentar o tema O Racismo na Escola e o Combate por Contação de História. Objetivo geral. A presente pesquisa, embasada em referências de literatura e extraídas inicialmente em conjunto ao professor, tem como objetivo geral combater o racismo em ambientes escolares e estimulando uma sociedade antirracista. Objetivos específicos: identificar discriminação racial entre crianças no contexto escolar, elencar os impactos que o preconceito racial causa em crianças, relacionar como diminuir o racismo por meio da contação de histórias. Justificativa e problema de pesquisa. Essa ideia surgiu através da necessidade de irmos além das datas tradicionais, como o Dia da Consciência Negra, pois dentro das escolas essas práticas são constantes. Desse modo, abordamos a contação de história com temática de personagens africanos que pode ser trabalhado diariamente no cotidiano dentro do ambiente de aprendizagem, trazendo acolhimento para essas crianças, visto que em cada ilustração trará admiração, fazendo essa criança ter orgulho de quem ela é, admirando a sua cor, sua história, descobrindo a sua identidade, pois cada criança se sentirá representada através de histórias, dando a oportunidade de termos um futuro melhor com o futuro adulto conscientes. Fundamentação teórica. O trabalho apresentado é um estudo para identificar e combater o racismo nas escolas, entre crianças por meio de contação de história, exemplificando de qual forma a discriminação pode atingir a infância e de que maneira a literatura infantil pode auxiliar na luta contra o racismo. Racismo nas escolas. Conforme metodologia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, as desigualdades entre brancos e negros, população que reúne os declarados pretos e pardos, também estão na educação básica, afetando diretamente a qualidade e aproveitamento do ensino de crianças negras. O ambiente escolar pode ser hostil para educandos negros e pardos. O racismo estrutural se manifesta de várias formas, como bullying, discriminação racial, piadas ofensivas, estereotipos, exclusão social e a falta de representatividade. Racismo, danos físicos e emocionais em crianças negras. De acordo com o Centro de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard, aponta-se que o racismo traz implicações negativas para a saúde mental de crianças e adolescentes, tendo assim maior incidência de crises de ansiedade e depressão. Lucimar Dias, pedagoga e professora associada da Universidade Federal do Paraná, UFPR, mostra em seu estudo que a educação infantil é o início e um dos mais influentes ambientes de socialização da criança. E é nesse lugar que se situam interações que podem impactar diretamente o desenvolvimento infantil. Sendo assim, a convivência pode gerar aspectos positivos e também aspectos negativos, quando são traumáticos. O principal problema ocorre na autoaceitação da imagem, já que é em nossa mais terna idade, fase da primeira infância, que começamos a notar nossas diferenças corporais. É muito importante que nesse momento os pequenos sintam-se aceitos e valorizados. Em 10 de março de 2008, estabeleceu no currículo oficial da rede de ensino a exigência do conteúdo História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. A Lei 11.645/2008 estabelece, artigo 26A,
nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Inciso 1º. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Educação democrática e étnico-racial no desenvolvimento infantil. É necessário que sejam tomadas medidas para lidar com o preconceito racial, especialmente na educação. A escola tem um papel fundamental nesse debate, pois é o local onde as crianças e adolescentes podem ter oportunidades iguais e crescimento. É importante que as instituições de ensino incentivem a diversidade e promovam o diálogo entre as diferentes etnias e culturas presentes no meio escolar. Além disso, os professores devem ser uma referência para seus alunos, transmitindo conhecimentos e valores antirraciais a fim de promover o respeito e o combate ao preconceito. Dessa forma, é possível que haja um combate real ao racismo e ao preconceito racial, tornando a escola um lugar inclusivo e acolhedor para todos os alunos, independente da sua raça ou etnia. Literatura infantil como ferramenta no combate ao racismo. A literatura infantil é uma importante ferramenta no combate ao racismo, pois possibilita que as crianças aprendam sobre diferentes culturas e etnias de maneira educativa e lúdica. Quando a literatura infantil é utilizada para representar de forma adequada as diferentes raças e etnias, as crianças se sentem representadas e compreendem a diversidade como uma riqueza. A literatura infantil pode ser utilizada para combater o racismo por meio da apresentação de personagens negros, asiáticos, indígenas e de outras etnias, com características e personalidades variadas, contribuindo para a desmistificação de estereótipos e preconceitos. Além disso, as histórias devem ser contadas com respeito e sensibilidade à cultura e tradições de diferentes etnias, permitindo que as crianças conheçam diferentes formas de vida e ampliem sua visão de mundo. Literatura infantil negra. A importância da representatividade nos livros. A representatividade na literatura infantil é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, permitindo que as crianças negras se sintam valorizadas e incluídas. A presença de personagens negros com características diversas contribui para a desmistificação de estereotipos e preconceitos em relação à raça, além de ampliar a visão de um mundo das crianças. Quando as crianças negras se veem representadas na literatura infantil, isso contribui para a formação de uma identidade positiva, reforçando a autoconfiança e o senso de pertencimento. A literatura infantil negra pode ser usada para incentivar a autoestima e orgulho racial nas crianças negras, permitindo que elas se sintam parte integrante da sociedade e contribuam para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Menina Bonita do Laço de Fita, construção pelo respeito à diversidade. Em uma escola da Zona Oeste de São Paulo, apresentamos o livro Menina Bonita do Laço de Fita para uma turma do ensino médio. A história consiste em um coelho branco que fica admirado pela beleza de uma menina negra e, querendo descobrir o segredo, ele vai até a garota, que não sabe o motivo de sua cor e sempre inventa uma desculpa, como ter tomado muito café e comido jabuticaba.
Por fim, a mãe da criança responde para o coelho que o motivo da sua cor é por causa de sua ancestralidade. A forma abordada nesse livro mostra para as crianças em geral que suas características físicas são por causa de seus parentes e que eles devem se sentir orgulhosos por terem sua cor de pele e características faciais. O uso do livro Menina Bonita do Laço de Fita, da autora Ana Maria Machado, demonstrou como a literatura desempenha um papel fundamental no reconhecimento e na aceitação da singularidade do ser negro, destacando a riqueza de sua cultura e contribuindo para combater o racismo, ao permitir que pessoas não negras conheçam e respeitem e valorizem a cultura afro-brasileira. Durante a roda de leitura, percebeu-se que as crianças já estão familiarizadas com esse momento, organizando a coxa de retalhos e os livros no espaço designado. Ficou evidente o quanto estavam atentas e envolvidas nesse processo, manifestando ansiedade em compartilhar suas experiências mesmo antes da conclusão da leitura. Isso nos leva a compreender que a literatura desempenha um papel primordial no desenvolvimento infantil, permitindo que as crianças conheçam e transformem o mundo ao seu redor. Durante as falas das crianças, houve muitos comentários sobre os cabelos cacheados. As crianças negras que tinham cabelos crespos e cacheados se sentiram acolhidas e representadas quando viram a imagem do livro da Menina Bonita do Laço de Fita, pois a garota do livro é negra e com cabelos encaracolados. Houve muitas falas entre as crianças, tanto brancas como negras, apontando o fato de as crianças de pele negra ter a mesma cor de pele da menina do livro. O grupo também pôde incentivar o respeito entre as crianças durante a roda de leitura com o suporte da professora referência. Considerações finais. Diante desse contexto, é possível concluir que o objetivo da pesquisa foi alcançado. Através da metodologia utilizada no desenvolvimento desse estudo, ficou evidente que a literatura desempenha um papel fundamental no combate ao racismo, ao preconceito e à discriminação. Tanto nas palavras da professora quanto nas expressões das crianças, foi perceptível o quanto a literatura os auxilia no processo de construção de identidade, que engloba o reconhecimento e aceitação de si mesmos e de sua história. Portanto, reiteramos a importância de abordar essa temática em sala de aula, utilizando a literatura como uma poderosa ferramenta de apoio. Por meio das histórias e dos personagens presentes nos livros, é possível criar um espaço de reflexão e diálogo, no qual as crianças podem se identificar, compreender diferentes perspectivas e questionar estereótipos prejudiciais. A literatura permite que elas se encontrem em narrativas que valorizam a diversidade étnico-racial, promovendo a empatia, o respeito e a valorização das diferentes culturas presentes em nossa sociedade.